Olá, muito boa tarde pro senhor, pra senhora, pro amigo, Brasil. Vence a Argentina aí também. Um homem conquista o coração de uma mulher. E ele a conquista com tanta rapidez que ele, numa fração de segundos, tô exagerando, não é segundo, mas digamos de dia já resolve casar. A alegria dele é tanta que ele vai demonstrar isso no casamento. Quer ver? Mostra o casamento do filho do Percival. Olha o casamento do filho do Percival. Alegria, ó. Repara. Isso, vai, Alegre. Isso. Ó, repara, alegria. Isso, matou a noiva. Acabou de matar a noiva, o Jeg. O Gela, a noiva foi a nocaute. Como você pode ver, isto é uma literal zebra. O cara veio de casar. Vai vendo, olha lá. A noiva tá no hospital. Olha. Vai vendo, dá de novo do início, meu filho. Vai vendo. Olha lá. O que é alegria? Isso é que é o amor. Olha lá. Ó o amor. Isso. Vai, os Jogos Pan-Americanos. Vai lá, isso. Pimba! Nesse momento. E, ó, e o verdadeiro, ó, o filho do Percival. Que delícia. Mas o neto do Percival é uma beleza. Mostra o neto do Percival. Olha lá o neto do Percival. Treinando pra Olimpíada. Vai vendo, ó. Que beleza, ó. Me mostra, ó quem vai decolar, olha quem vai decolar. Mostra o Hamilton, vai, meu filho. Olha Hamilton decolando. Você viu, corta pra mim. Corta aqui pra mim. Você viu o homem que casou, a moça tá até no hospital, teve um traumatismo craniano. Não é o caso de uma mulher casada. Tem a imagem dela, se tiver, que a dona... Põe aqui uma imagem, minha filha, não precisa dizer no meu ouvido, ela não tem o preso. Aqui você tem vendo 3 presos. Um deles, o deles, né? É o do meio, que é o marido? Ah, isso. Olha como é que é aqui. A Mariana Hospício me diz o seguinte, o de casaco azul é o marido. Tem 2, quase que eu bato no... Ô, moço, qual é? Este é o marido. Ela é casada, a mulher, né? Era casada com ele há 6 anos. E, de repente, ele planejou um sequestro. E um sequestro que, no final, resultaria na morte. E ela escapou por pouco. Ele contrata 2 homens. Segundo a investigação, 2 questões correndo em paralelo na investigação. A primeira questão é que eles tinham uma casa financiada e com a morte da mulher, o financiamento acabaria. A outra é um seguro milionário. A questão é que na hora em que os matadores iam sequestrar e depois matar, um deles se arrependeu. Se arrependeu e a libertou. E ela foi direto à delegacia denunciar o marido, como conta o nosso Polido. Põe no Cidade. O caso é sigiloso, por isso a polícia apresentou os bandidos de costas e não revelou a identidade de cada um. Mas apontou que este maior, à esquerda, é o taxista, o criminoso que intermediou a contratação dos comparsas. O homem mais baixo, de bermuda vermelha à direita, é o sequestrador arrependido que decidiu soltar a refém. Entre eles está o marido, ao centro. O crime ainda é considerado obscuro pela polícia, que pretende descobrir o motivo real do plano para matar. Com base nos depoimentos, o que se sabe até agora é que o marido iria pagar entre 7 e 10 mil reais pelo sequestro e assassinato da própria mulher, com quem vivia há pelo menos 6 anos. A polícia interceptou uma mensagem de voz em que ele
dá a ordem de execução. Borjão, seguinte, irmão, ela vai para AC mesmo, na academia, vai estar indo lá. Vai estar saindo por volta das 19 e pouquinho. Manda ficar em alerta. Finaliza hoje. Em seguida, depois de dar a coordenada, confirma que está com o dinheiro. No Jota tá na mão. Se aproximava das 8 horas da noite, quando a quadrilha teve que mudar os planos e se armou. A vítima não seguiu para a academia, mas sim para a casa dos pais. O marido, então, de acordo com a polícia, deu início ao plano B. A vítima vinha de carro sozinha por esta avenida e o marido logo atrás no carro dele com um filho de apenas 4 anos. O homem então simulou que o carro estava quebrado e pediu que a mulher encostasse em uma rua pacata como esta. A polícia não quis revelar qual rua exatamente os dois pararam, mas disse que foi nas proximidades deste parque municipal. O local é pouco movimentado e o marido sabia disso. Tudo não passava de uma simulação. Na realidade, era uma emboscada. Os criminosos já estavam no local e só esperavam o momento exato para entrar em ação. Foi quando um deles sacou a arma e obrigou a mulher a entrar no banco de trás. Mas ela não foi sozinha. O mesmo criminoso que estava armado também se sentou bem aqui, apavorando a vítima de apenas 32 anos. O outro criminoso sentou no banco da frente e o terceiro bandido assumiu o volante. O carro fez a volta logo em seguida e o marido acompanhava tudo de perto com o filho no banco de trás. Os criminosos, segundo a investigação, pegaram a mesma avenida com sentido à cidade de Indaiatuba e depois disso desapareceram. A criança teria dito ao pai que a mãe estava sendo levada. O marido acusado pelo crime teria respondido então ser um homem fraco e não ter como defender a mãe. Detida dentro do próprio carro, a mulher seguiu com os bandidos por esta avenida, aponta a investigação. Em poucos minutos, o carro entrou na rodovia e seguiu em direção à cidade vizinha de Indaiatuba. Foram cerca de 30 minutos até o local escolhido para a execução. O terreno na beira da estrada foi apontado. A vítima revelou ter visto um motel, este aqui. Segundo a investigação, os bandidos vieram para este ponto, o local mais afastado que está longe da rodovia e, portanto, longe dos olhos de testemunhas. Repare, há matos de todos os lados. A visão é completamente comprometida porque os bandidos queriam um local que não chamasse atenção, justamente para manter a vítima neste local durante todo o sequestro. Ela teria apontado que teria ficado presa por estes homens neste banco. Inclusive, até um suporte a cabos espalhados pelo chão, mas não foi comprovado na investigação que ela foi amarrada. O que se sabe é que essa mulher chegou aqui por volta de 9h30 da noite, numa escuridão absoluta, e só saiu daqui depois das 4 da manhã, no momento em que 2 bandidos seguiram para a cidade de Itu e o homem, que confessou tudo, ficou sozinho com a vítima. Foi no instante em que, convencido por ela, decidiu libertá-la. Ele mesmo a acompanhou para fora do terreno, até a cidade vizinha, num ponto de táxi, e libertou a vítima. Na sequência, tudo estava desvendado, porque a mulher seguiu para a casa dos pais e no dia seguinte a polícia soube de todo o caso. A polícia tem dúvidas quanto ao motivo que levou o sequestrador a soltá-la. O matador de aluguel que revelou os detalhes do crime é o homem baixo, de bermuda, que aparece nesta imagem. A Polícia Civil de Itu quer avançar nas investigações, conseguir identificar e capturar os 2 homens que continuam foragidos e que participaram de toda a ação criminosa. Os outros 3 envolvidos, o que inclui o marido, o taxista, que foi o intermediário da ação, e o bandido arrependido, que entregou todos os comparsas, continuam presos aqui na mesma carceragem. A polícia agora quer ouvir todos eles mais uma vez, confrontar os depoimentos e talvez descobrir o paradeiro dos criminosos foragidos. A investigação não apontou quando o plano foi montado, mas indicou que o casal não era rico.
A polícia descobriu até aqui que a casa em que eles moram está financiada e que a morte de um deles resultaria no pagamento total da dívida. Além disso, há a possibilidade de a mulher ter assinado um seguro de vida em que o filho e o próprio marido seriam os beneficiários. Seguro de vida, ou a questão do financiamento da casa, só a investigação há de dizer o que é, mas há uma questão. Há uma questão que eu e você vimos os 3 presos. Flagrante, investigação e a polícia fazendo o papel que é dela. Colocá-los nas grades, porque tem certeza a polícia de que tudo foi tramado e a morte só não aconteceu porque um deles se arrependeu. Pois é, a justiça pensou diferente. A polícia pensa de um jeito e faz o seu trabalho. A justiça pensa do outro e destrói o trabalho da polícia. Não é isso, capitão Nascimento? Isso mesmo, Marcelo. A justiça entendeu que as provas não dizem ali que eles tentaram matar a vítima. A justiça entendeu que, na verdade, eles apenas a sequestraram. Por isso, os 3 agora já saíram da prisão e respondem ao processo em liberdade, Marcelo. Obrigado, capitão Nascimento. Como você pode ver, o programa começou mais cedo. Aqui deveria estar sentado o faraó. Pergunta que eu te faço. Onde está o faraó? Onde está o faraó? É fácil responder. Tá vindo de avião. Tá vindo de avião do Rio de Janeiro, já pousou no aeroporto de Congonhas e já está no helicóptero vindo para cá. Eu não entendo por que esse sujeito vem aqui. Isso é uma coisa. Acho que eu não gosto desse Percival, não. Porque ele trabalha, ele não precisa de dinheiro, ele não tem prazer no trabalho, ele fica passeando para lá e para cá e vem aqui. E agora pior, tem um dono isso aqui, ele quer fazer uma proposta pro dono para comprar a televisão, que ele quer me tirar do Cidade Alerta para só ele mandar, só ele falar e tudo. Percival, sei não, mas vamos lá. Ela namorou com ele. Ela o largou e foi namorar com ele. Ela se chama Jaqueline, ele Bruno e ele Kaique. Ela já namora com o Bruno há 2 anos, mas Kaique, né, tá tudo certo. Aí o que ocorre? Mostra a foto dos 3. Você vai vendo a foto dos 3. Bruno, Jaqueline e Kaique. Um triângulo amoroso que acabou na morte de 2. 2, só que um não aparece nessa foto. E como isso aconteceu? Essa é uma história que começa assim. Jaqueline tem 17 anos e ajuda o pai na padaria. Ela também frequenta a escola e é uma ótima aluna. E nas folgas, ela namora. E o namorado da vez é Bruno, mas já a fila vai andar. Bruno, preciso falar uma coisa pra você. E o que é? Olha, não dá mais. Eu quero terminar o nosso namoro. Jaqueline então troca Bruno por Kaique. Mesmo depois de levar um fora, Bruno vai todos os dias na padaria do pai de Jaqueline para ver a ex. Mal sabe Bruno que Jaqueline já está com outro. Este outro é Kaique, conhecido pelo pavio curto e pelas crises de ciúme. Só atrás de você? Deixa eu falar pra você. Fica de olho em você agora, toda vez que eu vou te encontrar, está uma límpia. Naquele dia, Bruno entra na padaria e está acompanhado de um amigo. Ele chama Jaqueline, pede uma bebida
Depois pede outro. Nossa, Jaque, você tá bonita hoje, hein? Tá muito bonita. Deixa. Quem vai entrando agora é Kaique, o atual, que não gosta nada de ver Bruno ali. E aí, mano? Você não tem outro lugar pra tomar cerveja, não, cara? Tomo cerveja onde eu quiser. Os dois discutem. O que é? Você é dono de O amigo de Bruno separa Você tá seguindo minha namorada, é? e eles saem. Bruno e o amigo Jefferson vão embora a pé, Kaique de carro. No caminho, eles se cruzam. Kaique então acelera e joga o carro em cima dos dois, que morrem na hora. Em seguida, ele coloca os corpos no carro. No caminho, resolve jogá-los num terreno baldio. Dias depois, Kaique se apresenta à polícia e é liberado. Ele então aproveita para fugir sem deixar pistas. Uma história que envolve 4 jovens que se conheciam desde a infância. Bruno namorou Jaqueline na adolescência. Terminaram em 2 anos. Depois, Jaqueline começou a namorar Kaique. Foi após um encontro entre eles, na padaria do pai de Jaqueline, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, que Bruno foi assassinado. 2 horas depois, o avô encontrou o corpo do neto. Na hora eu fiquei estarrecido, né? Fiquei numa revolta grande, porque é um menino muito amado, um menino de boa índole. Meu neto nunca me deu trabalho. A reconstituição do crime começou a partir do encontro entre Bruno, Jaqueline e Kaique. A estudante de 19 anos conta que o então namorado teria se irritado com as supostas brincadeiras que Bruno teria feito com ela na frente dele. Toda hora ele ficava me chamando, mesmo depois que o Kaique chegou. Só que até então o Kaique ficou normal. Continuou conversando comigo, aí demorou um pouquinho, o Bruno saiu, o Bruno e o Jefferson. Aí o Bruno pegou no lado de fora e fez psiu. Aí eu e o Kaique olhou junto. Aí o Bruno pegou e mandou um beijo. Aí foi na hora que o Kaique viu e ficou com raiva. Naquela noite, Bruno estava com outro amigo, Jefferson, que também foi morto após a discussão. Os dois tinham ido beber na padaria. Segundo a testemunha da discussão, Jaqueline, depois do bate-boca, Bruno e Jefferson saíram pela rua e foram acompanhados por Kaique. Em seguida, na hora que o Kaique saiu, eu peguei e fui atrás do Kaique, fiquei chamando, Kaique, vem pra cá, tal, depois a gente resolve isso, deixa eles ir. Só que o Kaique também estava nervoso, aí o Bruno e o Jefferson começaram a ameaçar ele também, aí começou a confusão. Segundo a polícia, Kaique está neste carro escuro, com os faróis apagados. A imagem mostra que, além de seguir Bruno e Jefferson, Kaique atropela os dois de forma violenta e, na sequência, agride as vítimas com algum objeto na cabeça. As famílias desconfiam que Kaique não agiu sozinho, mas a polícia não tem indícios de que houve comparsa no crime. Essa etapa da reconstituição mostra a principal prova do crime contra o Kaique, o momento do atropelamento. A polícia tem uma gravação que mostra o carro dele aqui nesse lugar, no momento do atropelamento. A reconstituição continua agora, depois dessa fase do atropelamento, para o local onde os corpos foram encontrados. O pai de Bruno quis ver de perto todo o trabalho da polícia. Para nós é muito difícil esse momento. O filho mais velho do senhor? É, o filho mais velho meu, 21 anos, perdeu a vida de bobeira, né? Bruno tinha 21 anos de idade. Era o filho mais velho de 3 irmãos. Já estava separado de Jaqueline havia 1 ano, quando acabou morto pelo novo namorado da menina. Depois que tudo aconteceu, Kaique te telefonou. O que ele disse? Ele falou, Jaque, sai no lado de fora que eu preciso falar uma coisa com você. Aí eu peguei e saí. Até pensei que ele ia estar aqui fora, mas ele mandou eu sair, né?
Aí eu peguei e falo, aí ele, Jaque, se eu te contar um negócio, você não conta pra ninguém? Eu falei, não. Ele, eu acho que eu matei os dois. A gente, pra ser sincero com você, eu tinha mais amizade com o Bruno e com o Jefferson do que com o próprio Kaique. A gente não tinha conversa, até porque hoje a gente não conhece ninguém. Os corpos de Bruno e Jefferson foram colocados no porta-mala do carro de Kaique. E dali foram levados para um terreno que fica a cerca de 3 quilômetros de distância, já no município de Poá. Esse carro simula o veículo utilizado pelo Kaique para trazer os corpos das vítimas para cá. A justiça autorizou o pedido de reconstituição do crime feito pelo advogado da família de Bruno, Marcos Wilson. Vários parentes acompanharam, arrasados. A reconstituição terminou nesse momento. Alguns parentes do Bruno muito emocionados, entre eles a tia. A senhora esteve aqui naquela noite? Sim, foi eu e ele, fomos os primeiros a chegarem aqui junto com meu pai. A senhora lembrou de tudo agora? Tudo, tudo. Quando estacionamos o carro aqui, já deparei com o corpo do meu sobrinho ali, conheci pela blusa. E o Gé do lado, deitado. Aí, olhar isso aqui é... Nesse momento dramático da reconstituição, a gente observa aqui, no canto do terreno, a mãe do Bruno. Ela que está fraca, até fisicamente, mesmo assim acompanha todo esse processo. Muito triste, né? Muito... É como se estivesse voltando tudo de novo, é como se eu estivesse vendo ontem, vivendo ontem, estou vivendo hoje, tudo a mesma coisa. Muito triste, muito complicado mesmo. E naquela noite a senhora esteve aqui? Não, eu não, meu esposo na hora ele não deixou eu vir porque ele não queria que eu visse, né? Mas querer vir eu queria, mas ele não, falou que era melhor eu ficar, para mim não ficar apavorada. E como tem sido todo esse tempo para a senhora? Muito triste, muito difícil na minha vida. Ele tirou um pedaço meu, na verdade, né? Tá difícil sorrir. Kaique Souza Bonifácio foi indiciado por duplo assassinato. Ele chegou a se apresentar à polícia após o crime. Kaique alegou legítima defesa. Disse que ao passar pela rua escura, viu Bruno e Jefferson fazendo um gesto na direção dele, como se estivessem armados, e que por isso avançou com o carro. Após o depoimento, Kaique foi liberado pelo primeiro delegado do caso. Só depois, quando a investigação chegou na delegacia de homicídios, é que a prisão de Kaique foi pedida. E este é Kaique, o homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia, ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Me dá a imagem do comandante Hamilton, vamos, meu filho? Não, meu filho, me dá perseguição! Você vai vendo as imagens por baixo da perseguição, você vai acompanhando. Você vai vendo a polícia, abre o áudio. Você vai acompanhando a perseguição da polícia. Caiu. Essa é uma perseguição que a gente tem gravada, põe exclusiva, minha filha. Dá trabalho para conseguir. Você vai vendo a polícia dando em cima, comandante Hamilton. Tem informação, comandante? José Marcelo, foi uma perseguição que se estendeu por vários quilômetros. Nós estamos acompanhando, o suspeito já está no chão, Marcelo foi identificado, a moto é roubada, vai ser algemado nesse momento. Você vê que a ação foi muito rápida, ele tentou fugir, derrapou, caiu, Marcelo. Tem outra moto que estava junto, está sendo perseguida ainda, outras motos estão seguindo ela, Marcelo. Mas esse não tem jeito, já está na mão da polícia, uma ação rápida da Rocan nas ruas de São Paulo, Marcelo. Me mostra de novo, me mostra de novo. Me mostra de novo do início, meu filho. É ruim esse garoto. Pode jogar na seleção brasileira, porque vou te contar. Você vai acompanhando, abre o áudio. Você vai acompanhando com imagens do nosso Motolink. Na verdade, isso daí é da cabeça do policial que a gente conseguiu. Nem do Motolink é, ó. O bandido vai, ele já ia sacar alguma coisa, o policial já meteu uma .40
O outro daqui também, o que grava, mostra uma .40, rendem perfeitamente defendendo, nos defendendo. Você vai acompanhando as imagens exclusivas e o trabalho da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Aí, ó. Aí, vendo o bandido algemado. Me dá a imagem do outro preso, me dá a imagem do outro preso. O homem que toma bolo e café vai fazendo a última refeição antes de ir atrás das grades. O que aconteceu? Ele construiu, ele... Conta aqui pra mim, meu filho. Tá com fome? Vai ter tempo pra comer, fica tranquilo. Aí vai ter tempo à vontade. O que ele fez? Construiu uma casa para morar com a esposa. O casamento terminou e ele disse, vou embora não. Mas aí ele discute dali, a esposa ficou com a casa que ele construiu. Ele vai lá ver o filho, que tem um filho com a mulher. Quando ele encontra lá, tá lá o Dorilau, deitado no sofá, barrigão pro alto, roncando. Tem uma mosca aqui, vixe Maria. Olha o tamanho. Olha o tamanho, olha, assassina. Pega aquele negócio aí de mosca. Isso aqui é uma beleza. Olha o tamanho das moscas aqui, tudo alimentadas, tudo assim. Vou continuar, mas tô de olho. Aí o que aconteceu? Nossa senhora, bateu no meu olho, quase arranca. Deve ser praga de Percival. Voltando ao assunto. Olha, meu cabelo chegou a ficar até em pé. Tá ali ela. Aí, o que aconteceu? Ele vai lá e tá o Dorilau. Barrigão pra cima, o copo de cerveja era meio usado, roncando. Ele diz, quem é esse aí? Esse meu novo namorado. Ele disse, foi. Pau, 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 pau. Por isso que ele tá tomando, tá preso. Tá tomando bolo, café. Põe no Cidade. Na noite do último sábado, o auxiliar de depósito Adriano Rodrigues teve uma grande surpresa. Você chegou lá ontem... Eu fui lá pegar meu menino, o Ricardão estava lá. O Ricardão que ele se refere é Gerdei César Gomes, atual companheiro da ex-mulher dele. O casamento de Adriano durou 8 anos, mas o casal já está separado há quase 12 meses. Ele conta que aceitou o fim da relação. O que ele não se conforma é com outra coisa. Ele falou assim, eu estou saindo de casa, mas estou deixando uma casa aqui para você e seus filhos. Enquanto eu estiver vivo, eu não aceito você colocar outro homem dentro da casa que eu fiz com todo o meu trabalho e meu suor. Quando Adriano chegou aqui para buscar o filho na noite do último sábado, Gerdei estava bem ali neste terraço. Ele estava acompanhado do sogro e do cunhado. Como a gente pode perceber, o segundo andar está em construção. E era exatamente isso que eles estavam fazendo. Eles estavam trabalhando nesta obra. De acordo com testemunhas, os dois chegaram até a conversar. Mas, de repente, Adriano decidiu subir. Ele veio até aqui e subiu por essas escadas. Mas quando chegou lá em cima, já começou a atirar. Gerdei se assustou e tentou se defender. Para correr dos tiros, ele chegou a pular do segundo andar. Na queda, quebrou o pé e foi atingido mais uma vez. Depois de atirar, Adriano saiu correndo, mas logo foi preso por policiais militares. Ele se diz arrependido do que fez. Se arrependeu do que fez? Arrependi. Agora não tem jeito mais. O auxiliar de depósito foi autuado por tentativa de homicídio e encaminhado para o centro de triagem de Viana. Fez isso porque ama ainda essa mulher? Não, mas não ama não, porque já tem mais de ano, né? É porque ela achou que, quando nós separamos, ela achou que eu falei com ela. Acho que ela não deve ter acreditado, né, no que eu falei. Aí foi onde é que aconteceu, hein? Deixa eu dizer o seguinte. Esta mulher, uma mulher totalmente ligada à filha. Ela se chama Dona Neide. Essa imagem é a imagem da simulação do caso. Dona Neide tem 3 filhos, mas é ligada mesma em Érica. Érica é uma menina totalmente voltada para os estudos.
mães, uma jovem, 17 anos, toda bonita. Mas naquele dia, Dona Neide e Érica estão caminhando quando um vizinho apresenta as duas Giliardi. Giliardi viria a ser o namorado de Érica. A aparência de bom moço mudou de repente. Por quê? Porque rapidamente ele conquistou o coração de Érica e invadiu a vida do casal, de Neide e Evaldo, pai de Érica, marido de Neide. E a partir daí, começou uma discussão entre os dois, porque o namorado queria dizer como ela teria que se comportar e o pai dizia: quem dá disciplina aqui sou eu. Num determinado momento, quase que os dois se matam. Mas o pai teve o bom senso e parou. Mas, de repente, chega a notícia. A notícia dada por Érica. E a notícia é de que ela está grávida. Imediatamente, o pai quase cai duro e Érica vai morar com Giliardi. Mas ela não aguenta Giliardi. Começa uma briga absoluta entre os dois e ela quer voltar para casa. A mãe, Dona Neide, só escutaria gritos na rua. Ela imaginava que alguém tinha sido atropelado. Se eu posso usar o verbo atropelar, seria porque Giliardi estava na rua, prontinho esperando Érica, para dar um fim numa história que começa assim. Oh, meu Deus. Se Dona Neide pudesse voltar no tempo, ela acredita que tudo hoje seria diferente. Isso porque a dor que esta mulher carrega nasceu no momento em que estava no portão de casa. Neide e o marido Evaldo são muito agarrados com os 3 filhos. Entre eles, Érica, uma bela jovem de 17 anos que tem a vida voltada para os estudos. Voltada para os estudos, mas Érica há de encontrar Giliardi e a vida da família vai mudar. Como? Eu volto já já. Chegou? Desculpa, Marcelo, o tráfego aéreo estava intenso, desculpa. Eu demorei para conseguir pousar aqui no nosso heliponto, mas isso não vai acontecer mais. Desculpa. Vim o mais rápido que eu pude. Isso aqui tem horário, meu filho. Apesar que não tem horário. O horário que o Pan-Americano, ninguém sabe qual é que termina, quando é que não termina. Só tem um negócio aqui. Tem um cara que trabalha aqui botando esse negócio aqui, chama pipi. Eu nunca vi um sujeito com tanta pouca vontade de trabalhar. Ele joga no teu ouvido e vai embora, igual você, para trabalhar. Oh, meu pai do céu. Mas, ó, como eu ia falando, eu estava contando o caso dessa moça, né? Que Érica, e essa Érica, a menina, ela acabou encontrando-se com Giliardi. E os dois se apaixonaram. E aí, é assim o início, ó, quer ver? Se Dona Neide pudesse voltar no tempo, ela acredita que tudo hoje seria diferente. Isso porque a dor que esta mulher carrega nasceu no momento em que estava no portão de casa. Neide e o marido Evaldo são muito agarrados com os 3 filhos. Entre eles, Érica, uma bela jovem de 17 anos que tem a vida voltada para os estudos. Érica há de encontrar em Giliardi o amor e também o desamor. Mas essa outra moça não.
Ela se chama Denise. Denise era casada, na verdade quase casada. O casamento já estava marcado. E por que o casamento não aconteceu? Eu volto já já. O que são 8 anos? Imagina alguém, né, ficar namorando o outro, só do Remi, que ficou 12 e agora casou. 8 anos. 8 anos os dois estão juntos. Denise e Daniel. Mas acontece que naquele momento eles marcam o casamento, mas as brigas não param. E em comum acordo os dois decidem se separar. Imediatamente, Daniel conhece Olívia. E a partir daí, tudo parece normal. Só que Daniel também não gosta de Olívia. E aí começa uma briga. Uma briga entre as duas. Denise, a de camisa. Denise, a de camisa regata, começa a brigar com Olívia, que começa a brigar com Denise. E tudo por Daniel. Elas chegam a trocar mensagens no celular e resolvem, então, marcar um encontro no estacionamento de um supermercado. O que Denise não sabe é que a rival carrega uma faca. Carrega uma faca. Imediatamente as duas começam a discutir. A faca chega a cair. E uma das duas não sairá da discussão com vida. Como tudo terminou, eu volto já já. E vamos nós pensar no seguinte. Pensa em duas mulheres. Pensa nessas duas mulheres. Essa chama-se Denise e essa se chama Olívia. As duas vão cruzar na vida de Daniel. A primeira é Denise. 8 anos de um relacionamento, casamento marcado, mas os dois percebem que o casamento não ia dar em nada. E eles tomam uma decisão. Poderia você pensar assim, tomou uma decisão de qualquer maneira, ou um foi contra a decisão. Não. Os dois sentaram e acordaram. Concordaram de que não dava mais. 8 anos era um tempo muito longo. Um tempo para eles que já não trazia mais as boas recordações do início e nem mantinha o amor do início. Não, só briga. Eles se separam e naquele momento, Daniel vai imediatamente e conhece Olívia. Mas ele sente que Olívia não é o amor da vida que ele pensava. Pensa em Denise. E a briga ali entre as duas... Dá para você parar um pouquinho com o pé, por favor? Olha como é que tá teu pé cruzado e você... Nhaque. Você não consegue parar. Eu já te falei, você tem que suspender o remédio. O remédio que você está tomando está te dando um efeito colateral, chama-se síndrome das pernas inquietas. Há um ponto que, olha aqui, quem é que senta assim com a perna desse jeito? Só um sujeito que está muito agoniado. E se você está agoniado, senta assim, ó. Assim e assim. E para de mexer, porque eu não estou aguentando. Voltando ao que eu estou falando. Vou te contar, isso deve ser karma. O que ocorre? Ela vai, ele pensa em Denise. Os dois chegam até a conversar. Mas é aí que entra a Olívia na história. Olívia tem uma certeza. Se Daniel não é dela, não é de ninguém. Marca um encontro com Denise e vai armada.
Denise sairia dali morta e Olívia está foragida. Põe no Cidade. A irmã da vítima quer justiça. Ela fez cartazes com a foto de Olívia Mariano, de 20 anos, e entregou aos moradores do bairro para tentar encontrá-la. A jovem fugiu depois de cometer o crime. Essa Olívia, ela tem que pagar pelo que ela fez. Não há perdão para ela, não. Essa história envolve 3 pessoas: Denise, Daniel e Olívia. Denise e Daniel ficaram juntos durante 8 anos. Os dois moraram juntos, ficaram noivos e chegaram até a marcar o casamento. O problema é que os dois brigavam muito e a união chegou ao fim. Daniel estava solteiro e começou a namorar Olívia, mas o relacionamento também acabou. Foi aí que tudo começou. Denise e Olívia começaram a trocar mensagens pelo celular. As conversas tinham ofensas e ameaças, tudo por causa de ciúmes do Daniel. Na última vez que conversaram, marcaram um encontro aqui, no estacionamento deste supermercado. As duas começaram a brigar e Denise se deu mal. Ela levou uma facada. A delegada conta que a autora do crime deve se apresentar com um advogado nos próximos dias. Ela vai se apresentar, ela não vai se furtar a ser indiciada, nem nada disso. Então eu estou esperando, estou na expectativa dela vir aqui me contar como foi a história. Mas Daniel foi chamado. E ele disse ao delegado que sabia da briga das duas. E diz mais, que não tinha nada a ver com isso. A mãe de Denise, a moça morta, espalhou cartazes com a foto de Olívia, a mulher agora foragida. E a polícia espera, através de por meio, de um telefonema do delegado para o advogado, depois o advogado devolveu o telefonema dizendo que Olívia pode se entregar ainda hoje. Põe no Cidade. Depois de uma semana internada, a família recebeu a notícia da morte de Denise Romeiro, de 23 anos. A mãe sabia que o estado dela era grave, mas ainda tinha esperanças. É muita oração entre a família, os amigos, os vizinhos, tudo orando e pedindo. E claramente que não era isso que a gente queria, né? Mas fazer o quê, né? A agressora é Olívia Mariano, de 20 anos. Recentemente, as duas chegaram a trocar mensagens pelo celular. Conversas em tons de ofensas e ameaças. E ela perseguia a minha filha. Porque ela já veio aqui na minha porta por causa disso e ela vivia. E no dia ela ligou para minha filha, me importunando a minha filha. A família da vítima chegou a espalhar fotos à procura de Olívia. O cartaz indica que ela é da cidade de Guará, mas mora em Ribeirão Preto. Após a morte de Denise, a família soube que ela foi vista aqui no bairro Ribeirão Verde e que já tinha mudado a cor do cabelo. Encontramos o ex-namorado de Denise e Olívia. Ele não quis aparecer nem gravar entrevista, mas disse que sabia que elas viviam se desentendendo. Denise namorou com um rapaz por 8 anos, período conturbado, segundo a mãe dela. Ele sempre fez a minha filha sofrer demais, porque ele não é homem para ficar com uma mulher só. Ele vivia com uma e com outra, uma e com outra. A minha filha tomava vários remédios por causa dele, muitos calmantes. Ela entrou em depressão, tudo por culpa dele. E esta é a mulher que está foragida. Se você viu essa mulher, se você conhece essa mulher, se você sabe quem é essa mulher, ligue. Ligue para o Disque Denúncia. Ligue para a polícia. E a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo.